Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, Levítico, capítulo de número 1, onde nós temos, é um capítulo que nos confronta, aqui o capítulo de número 1, ele nos confronta com a seriedade do culto, a beleza da entrega total e a santidade de Deus. Ao descrever o holocausto, a oferta queimada, ele nos convida a refletir sobre o tipo de entrega que agrada ao Senhor. Não se trata apenas de rituais, não esqueça disso. É um convite a nos colocarmos por inteiro diante de Deus, com reverência, zelo e coração disposto. Então, a tenda onde os sacrifícios eram levados, esse santuário era portátil, era o centro do acampamento de Israel no Sinai e simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então a tenda substituiu os múltiplos locais de sacrifício utilizados anteriormente. Agora, o culto estava centralizado, reforçando a distinção entre Deus de Israel e os deuses pagãos. A adoração precisava ocorrer segundo a revelação divina e no local consagrado. A partir dali, Israel viveria como uma nação santa, com um sistema ritual cuidadosamente revelado para proteger e manter sua relação com Deus que habita entre eles. Então, observe que esse sistema não era fruto da criatividade humana, mas de um chamado divino. Por isso que você encontra em Levítico 1, versículo 1, a facear a expressão chamou o Senhor a Moisés. E essa palavra hebraica, vai Kiram, e ele chamou, marca esse momento como uma continuação direta de Êxodo 40, sinalizando um novo ciclo de revelação e de orientação. Então, o primeiro ponto aqui, vamos destacar alguns pontos para nós entendermos o que é o holocausto e por que ele inicia as instruções. Porque o versículo 1 e 2 fala: da tenda do encontro o Senhor chamou a Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor. Observe que Deus inicia a sua instrução com o holocausto, porque ele era o sacrifício mais frequente e completo do culto israelita. Tudo era queimado sobre o altar, exceto o couro, entregue ao sacerdote, como diz Levítico 7 e 8. Então, a oferta deveria vir do gado ou das ovelhas, criação pessoal ao ofertante, o que dava ao sacrifício um valor concreto. O holocausto simbolizava total dedicação a Deus. É a única oferta em que nada é comido, tudo sobe em fumaça como expressão de devoção completa. Porque esse termo holocausto, olar, vem da raiz subir, indicando esse movimento da oferta em direção a Deus. E era aqui dessa fumaça que subia que se formou uma grande nuvem, que fez cobertura ao povo de Israel no deserto. Olha que coisa interessante. Não é o meu assunto comentar sobre isso aqui agora, mas só para que vocês tenham uma ideia. A segunda coisa aqui é que tipo de animal era aceito. Vai dos versículos 3 a 9. O animal precisava ser macho e sem defeito. O macho era símbolo de vigor e força no mundo antigo. Quando você lê Provérbio 30, versículo 30 até o versículo 31. Como destaca com sabedoria os sábios rabinos, os touros eram frequentemente usados como representação de poder em culturas vizinhas. 1 Reis 22 e 11. Assim, oferecer o macho expressava o melhor do rebanho ao Senhor.
Não algo que não custe nada, como diz lá em 2 Samuel 24 e 24. Então, o ofertante deveria levar o animal até a entrada da tenda e impor as mãos sobre ele. Esse gesto significava identificação, confiança e substituição. O animal representava o ofertante. Com essa imposição, não indicava totalmente a transferência de pecado necessariamente, mas a designação da oferta como representante daquele que a apresenta. Olha que coisa interessante. Então, depois o próprio ofertante matava o animal, reforçando sua identificação com o sacrifício. O sangue era derramado pelos sacerdotes nos lados do altar, Levítico 5, símbolo da purificação do santuário e do pedido de aceitação diante de Deus. Então, o animal, ele então era esfolado, cortado em pedaços e as vísceras e pernas lavadas. Levítico 1, 6 e 9. Tudo isso expressava asseio, pureza e reverência. Nada impuro deveria subir ao altar do Senhor. Deuteronômio 23, versículo 14 e 15. Simplesmente nada impuro. É como hoje, nada impuro você pode oferecer a Deus. Quando você vai para um culto, você vai para onde? Eu vou para o culto. Essa expressão, vou para o culto, muita gente não sabe. O que é ir para o culto? É cultuar, é adorar. E eu não posso ter impureza da mentira, da avareza, de ciúmes, de inveja e de tantas outras coisas que são males que podem servir de estorvo entre a minha vida e Deus. O terceiro ponto aqui, que vai do versículo 10 ao 13, e quanto aos rebanhos pequenos, para quem não possuía gado, cordeiros, cabritos também eram aceitos o quê? O processo era o mesmo, macho sem defeito. Sangue derramado no lado do altar, vísceras lavadas e tudo queimado como oferta de aroma agradável ao Senhor. Esse detalhe aqui revela que Deus valoriza o coração do ofertante, não apenas o tamanho da oferta. Desde que seja feita com sinceridade, toda entrega era aceita, toda entrega era aceitável. E os mais pobres? Quando você lê do versículo 14 ao 17, se alguém fosse pobre demais para oferecer animais maiores, podia levar uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote, nesse caso, realizava todo o procedimento, quebrava o pescoço da ave, escorria o sangue na parede do altar, removia o papo, intestinos e queimava o animal. Essa concessão mostra que ninguém ficava excluído da adoração. Deus acolhia tanto os novilhos de ricos quanto os pombos dos pobres com o mesmo prazer. Como diz Levítico, versículo 17, é um holocausto de aroma agradável ao Senhor. Que coisa interessante. Resumindo esses 17 versículos, o que Levítico me ensina para a vida hoje? Quando eu leio Levítico 1, sou lembrado de que Deus se importa com o modo como me aproximo dele. Adoração não é uma questão de estilo pessoal, mas de santidade, reverência e obediência. O lugar que falta mais reverência hoje é no templo, no momento da adoração, no momento do culto. Pessoas conversando, pessoas correndo, crianças brincando com seus brinquedos. Outra coisa que eu aprendo aqui é que o holocausto me ensina que Deus deseja meu coração por inteiro, não partes, não migalhas. Ele quer tudo, minha mente, minhas forças, meus sonhos, meu tempo. E isso não é demais, afinal, ele entregou tudo por mim primeiro. Outra coisa interessante aqui que nos ensina é que a imposição de mãos sobre o animal me mostra que posso me identificar com Cristo, o sacrifício perfeito. Eu me apoio nele, eu confio nele. Ele é aceito por mim e em meu lugar. Outra coisa que Levítico 1 me ensina, vê que até os pobres podem oferecer aves, isso me consola. Deus não mede nosso valor pelo que temos, mas pelo coração com que o buscamos. O Senhor não faz acepção de pessoas, cada oferta sincera era aroma agradável do céu. Também aprendo sobre a importância da pureza. O sacrifício precisa estar limpo, sem defeito, sem excrementos. Isso me lembra que devo buscar uma vida limpa, íntegra, santa, não porque quero agradar os homens, mas porque sirvo ao Deus Santo que habita no meio de um povo que deve ser santo. Outra coisa interessante é que a lenha que os sacerdotes mantinham acesa todos os dias
me inspira a cultivar um fogo interior constante. Minha devoção não pode ser sazonal, precisa ser contínua. O altar do meu coração deve queimar sempre para o Senhor. E por fim, eu vejo em Levítico 1 a antecipação de Cristo. Ele é o holocausto perfeito. Sua entrega total revela como devo viver. Compaixão, obediência e entrega completa. Ele é o modelo, o paradigma, ele é o caminho. Ele é a oferta que sobe como aroma agradável diante do Pai. Que riqueza é o capítulo 1 do livro de Levítico. Leia todos os versículos, que são 17 versículos, e você vai encontrar tudo aqui que eu falei. Baruch Hashem, Deus te abençoe.